Muito bem. E aí, Fred, tudo bem? Dá um tempinho pra galera entrar aí. Tá me ouvindo bem? Como é que tá o som aí? Pierre, boa, Pierre. Daqui a pouco eu vou te chamar aí, Pierre. Solicita aí pra você entrar aqui. Vamos bater um papo. Hoje o dia é pra trocar uma ideia com um monte de gente aí. Quero aproveitar, bater um papo. Ah, legal. Darley. Darley tá em todas, hein, Darley? Você é o cara. Tá dando pra ouvir bem o som aí, pessoal? Estão conseguindo escutar direitinho? Dá um joinha aí, cara. Só pra eu saber. Fala, Jacir. Beleza. Então, pessoal, a minha ideia aqui hoje é a seguinte. Eu queria bater papo com vocês, entender o que está rolando aí, como é que vocês estão trabalhando esses dias, o que está acontecendo no seu mercado e, enfim, entender como é que você está, quais foram as suas dificuldades, aquilo que você encontrou de alternativa. A ideia hoje é poder trocar ideias aqui e poder compartilhar com as pessoas que estão acompanhando aqui, com as pessoas que vão assistir depois essa live, né? Quero saber se o teu mercado parou, se o teu mercado continuou, se as coisas aceleraram, se as coisas diminuíram, enfim. O Pierre já disse que não vai participar aqui, ó, falou que ele está ocupado lá, ele só vai assistir, né? Vamos lá aqui, ó. Beleza. Bom, deixa então, já que ninguém está afim de contar aqui, as pessoas estão meio, como é que se diz, estão tímidas para falar um pouco sobre o que tem feito nos seus mercados e como é que estão atuando. Eu vou contar um pouco o que eu tenho percebido dos mercados e as pessoas que eu tenho conversado por aí, como é que elas estão se comportando. Vou começar falando aqui um pouco do mercado de Campinas. O que está acontecendo? Eu estava agora, antes de entrar aqui com vocês, eu estava com uma reunião que eu fiz com uma grande imobiliária que tem aqui. Tinham vários corretores lá e foi muito mais para a gente bater um papo. O que eu percebo é que está todo mundo muito apreensivo, né? Tá todo mundo assim, tipo, e agora? Como é que vai ser o mercado? Eu estou meio desesperado, os negócios não estão saindo, as coisas pararam, como é que a coisa vai acontecer? O que eu percebo é que algumas empresas que estão trabalhando com alguns nichos, estão se dedicando a alguns nichos, né, continuam fazendo negócio. Principalmente as duas pontas da pirâmide, ou seja, a galera que está trabalhando com os imóveis mais econômicos, principalmente Minha Casa Minha Vida, continuam fazendo negócio, esses negócios não pararam, né? E do outro lado, a galera que está lá naquela ponta também está fazendo negócio, mas está fazendo um negócio num tipo diferente, ou seja, os caras estão migrando de um tipo de imóvel para outro tipo de imóvel por conta dessa pandemia. É muito maluco isso. As pessoas estão saindo de apartamentos e buscando casas em condomínio. O cara tá... Gente que nem não tem necessidade de vender o apartamento para comprar uma casa, então estou falando realmente dos endinheirados, estão fazendo isso. O cara fala, não, preciso mudar, não estou aguentando ficar em casa e talvez isso se perdure por mais um tempo, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma casa e vou mudar para uma casa. Então quem trabalha com as duas pontas, me parece que está sentindo menos o impacto de quem trabalha com aquele meio ali, né, com os imóveis intermediários, que no fundo são as pessoas mais suscetíveis aí a todo esse problema, por conta do medo de perder o emprego, ou se já não perder o emprego, ou com, enfim, por conta da dificuldade de crédito, talvez não consiga o crédito como gostaria de conseguir para comprar o imóvel que precisa, ou talvez esteja adiando a sua compra para daqui a um tempo, mas é bem interessante isso ver. E talvez isso aconteça e pode ser uma sinalização aí de uma mola que fica reprimida e que depois possa acelerar, né? Talvez essa mola acelere depois esses clientes que estão aí, que não estão comprando seus imóveis, ou melhor, que estejam postergando ou adiando a compra para daqui a um tempo, essa galera da faixa intermediária, pode ser que eles depois acelerem o mercado de alguma forma. E a pergunta é se você está se preparando para este cliente que vai vir depois, né? Se você está fazendo a sua lição de casa. Fato é que esses clientes virão melhores preparados ou mais bem preparados do que eles já costumavam vir. Então esse talvez seja o grande desafio
de toda a jogada. Teve alguém aqui que colocou, falando sobre o mercado de Salvador. A dificuldade aqui em Salvador é igual de todo lugar. Conseguir agendar visita com os clientes, quando o comprador quer e o vendedor não quer e vice-versa. Pois é, vamos lá. Isso eu acho que é um ponto importante aqui que o Joaquim está colocando aqui. Valeu, Joaquim. Existe uma dissonância entre interesses nesse momento, né? Ou seja, às vezes você tem um cara que quer visitar, mas o vendedor não quer receber a visita, ou então o comprador não quer visitar e o vendedor está te atormentando ali para que você faça a visita. Existem algumas alternativas. A alternativa é, primeiro, revisar a sua carteira e trabalhar apenas com aqueles clientes vendedores que estão mais ativos para vender nesse momento, porque tem gente que quer vender e tem a necessidade de vender. Tem gente que tá assim, se vender, vendeu. Eu estou querendo vender porque talvez eu faça um upgrade, eu estou querendo vender porque talvez eu compre um outro imóvel, ou estou querendo investir em alguma coisa. Este cara talvez não seja o melhor cliente. Se você não fizer, a gente falou muito disso aqui em uma das lives, de fazer uma curva ABC para entender o interesse dos seus clientes, né? E tentar trabalhar com aqueles que estão realmente interessados e necessitam fazer a venda do imóvel nesse momento. Se você for trabalhar com um cara que está ali especulando, muito provavelmente ele não vai querer receber gente para visitar neste momento, ou visitas para o seu apartamento, ou sua casa e tudo mais. E o comprador é a mesma coisa. O comprador que quer comprar, mas não quer visitar um imóvel, ele talvez não esteja tão ativo. Mas olha que interessante aqui essa parada, né? O cara que não quer comprar neste momento, ou não quer ir fazer uma visita neste momento, muito provavelmente, este cara está com medo. E podem ser dois tipos de medo. Pode ser o medo da doença, pode ser o medo de todo esse problema sanitário que a gente vive, ou pode ser a insegurança de assumir uma compra em um momento em que ele não tem muitas certezas sobre o que vai acontecer com ele, o trabalho dele, o emprego dele, etc. e tal. Este cara é um cara para você manter na sua régua de relacionamento. Você não pode deixar esse cara espanar. Porque um cara neste momento, onde em teoria as pessoas estão dentro de casa, e esse cara ficaria ali escondido, né? Ou seja, ele não precisa sair do anonimato. Se ele saiu do anonimato, o desejo é maior do que os medos, de certa forma. Mas ele ainda tem algumas restrições. Então, criar uma régua de relacionamento com esse cara, para que as coisas, para que um momento as coisas aconteçam, ou que fique mais tranquilo, ou ele se sinta mais confiante em relação a fatores econômicos para assumir uma dívida, é importantíssimo para você não perder a oportunidade. O Felipe está falando aqui. O Felipe, você quer entrar aqui comigo, cara? Eu vi que você solicitou aqui, ó. Eu vou te puxar para dentro aqui. Felipe lá de Brasília. E aí a gente pode bater um papo. Se você tiver a fim de participar, me dá um joinha aqui, a gente troca uma ideia rapidamente. E aí você conta um pouco quais são as suas... Aliás, quem quiser trocar uma ideia comigo aqui agora e tiver a fim de participar, só me avisa assim, me chama aí, que eu ponho para dentro aqui, a gente bate um papo rápido para entender o que está acontecendo na tua região. Mas voltando ao assunto lá, a parada é, vale a pena, então o Felipe deu um ok aqui, eu vou chamar o Felipe. Vale a pena você monitorar os seus clientes para que você saiba que esse cara não está tomando uma decisão hoje, mas um mês, 2 meses, enfim, é um cara com potencial. Eu vou... Tá bom, Pierre. O Pierre me falou que também eu vou falar com o Felipe, depois eu chamo o Pierre aqui. Grande Felipe. E aí, como é que você tá? Tudo jóia, cara, tudo tranquilo. Eu vou entrar rapidinho que eu tô saindo para um compromisso daqui a pouquinho. Deixa eu compartilhar com você. Deixa eu compartilhar com você sobre Brasília. Brasília é o que acontece em Brasília hoje, no mercado. Vamos lá. Então vamos lá, eu não falo apenas pela minha imobiliária, eu falo aí pela Netmóveis, que a gente opera em rede, certo? Legal. E a gente tem percebido o seguinte, a cada 10 leads que a gente tinha aqui em Brasília, normalmente, a gente observava muito que a gente tinha 3 passeantes. Gente que ainda estava no início da jornada, não tinha certeza, não tinha vendido ainda, etc. e tal. E 3 a gente conseguia identificar como possíveis compradores, aquele cara que já estava mais pronto, etc. O cara que não estava só passeando, e era o cara que rapidamente evoluía em proposta. Então o que a gente está vendo agora? Esses 7, eles desapareceram pelos motivos que você já começou falando no início da live. Ou porque está com medo, ou porque ainda não tem certeza, etc. e tal. E esses 3,
visitou, fez proposta, certo? A gente está com um caso... A qualidade dos caras está melhor, né? Os caras que aparecem hoje têm uma qualidade melhor, é isso? Está melhor. E assim, por exemplo, você sabe do meu projeto, que a gente focou aqui, trabalhar em coberturas, etc. e tal. Aqueles clientes de cobertura que tinham desaparecido, eles apareceram, esses caras, e esses caras estão com apetite para comprar. E uma coisa interessante, Guilherme... Deixa eu te fazer uma pergunta, Felipe, só para entender. Você está recebendo gente que percebeu que, pô, a hora de eu mudar para uma cobertura é agora, para eu ter um pouco mais de espaço, ter o sol batendo e tal, ou não? Não é isso, não é isso. Porque o meu foco é esse. Hoje a gente tem, dentro da minha imobiliária, mais os imóveis da rede, a gente tem cerca de 40, 50 coberturas. Então eu não expliquei bem a pergunta. O cara que está comprando a cobertura com você hoje, ele está saindo de outra cobertura, ou o cara que está comprando a cobertura está saindo de um apartamento... para uma cobertura? Ele é o cara que já estava há um certo tempo tentando procurar cobertura e ele achou que agora é agora. Só que antes a gente tinha de 10 compradores de cobertura, visitantes de cobertura, clientes, leads, vamos lá, 7 eram aqueles caras tipo assim, ó, eu vou tentar ver se uma cobertura, eu vou tentar convencer minha esposa ou vice-versa dentro do casal. Hoje não, o cara que está visitando cobertura, ele está dizendo assim, ó, eu tenho 2.800, eu tenho 2.500, eu tenho 1.500 e eu vou comprar. Seja na tua mão ou na mão de alguém. Então é isso que a gente tem observado. A gente está com 4 propostas de imóveis nesse sentido, que são coberturas, porque o nosso foco, a gente acabou focando nisso. Mas o que a gente tem observado é que existem clientes compradores. E alguns clientes, por exemplo, ontem no feriado, eu recebi através de um portal, um WhatsApp direto no meu celular, de uma cliente dizendo assim, eu quero visitar amanhã uma casa de 1.600.000 no bairro X, do lado do aeroporto, aqui chama-se Parkway. Entendeu? Eu falei assim, ó, vou checar, porque o proprietário, ele é médico e ele é do grupo de risco, porque ele atende o cara do Covid-19 no hospital X. A mulher falou assim, não tem problema, eu visito e vou com EPI, eu vou comprar. Então a gente está verificando... Os clientes que estão aparecendo para você estão mais decididos. É cara que tem mesmo que, tipo, eu vou e não importa o que aconteça, é isso? A nossa conclusão é, o cara que está disposto a sair na rua hoje, a abrir mão do afastamento social, etc. e tal, esse cara ele não está saindo para brincadeira. As outras pessoas que estavam passeando, etc. e tal, essas pessoas, na nossa opinião, certo? Aqui da Unicmob, Netmóveis, essas pessoas, elas desapareceram. Por quê? Porque ela vai continuar navegando no site, etc. Mas assim, a gente tem recebido pessoas efetivamente com muito interesse em fazer negócio. É isso. E eu acho que o fato de você ter se posicionado só com coberturas está fazendo a diferença nessa hora, porque você acaba dominando o mercado. Os especialistas vão se dar muito melhor nesse momento, né? É aquela história que a gente falou 2 anos atrás, que a gente fez uma reunião, eu e você, do Top Producer, que a gente falou assim, ó, cara, para ser Top Producer, o que eu preciso fazer? Aí você falou, Felipe, foco, não desvia, vamos trabalhar e planta isso. Cara, a gente está comendo grama tem 2 anos trabalhando no foco. A gente vendeu aí nos últimos 12 meses cerca de 8, 9 coberturas de ticket alto, e vai se tornando referência. É aquele negócio de ficar martelando, entendeu? Quem atira para todo lado... Esse é o trabalho. Quem atira para todo lado, na minha opinião, vai continuar atirando para todo lado e colhendo pouco. O que vai acontecer com você, Felipe, é que daqui uns 2 anos mais, talvez, as pessoas vão olhar para você e vão achar que você é um cara que tem sorte, que só vende cobertura. Ah, não, claro. É sortudo, né, cara? Pô, só cobertura. Só vão ver a cachaça que você toma, ninguém vai ver os tombos que você vem tomando nesse tempo todo. Exatamente. Né? Mas que bom, cara. Fico feliz de saber que as coisas estão acontecendo. Estão rodando aí. Qual é a expectativa do mercado aí? Vão abrir, não vão abrir? Como é que está funcionando? Acabou de sair um decreto do governador Ibanez Rocha, certo? Ele está abrindo aos poucos. O decreto saiu tem 15 minutos, autorizando escritórios de advocacia, imobiliárias, arquitetura, etc. Então, ele a conta-gotas está abrindo, né? Já abriu muita coisa na semana passada, óticas. Então, está abrindo. Eu saí agora para entregar um carro que eu vendi numa concessionária e a minha esposa foi me buscar e a gente estava voltando para casa, eu estou em casa agora, a gente falando assim, ó, muita gente circulando pela cidade, muita gente. Então, assim, as pessoas não estão respeitando, obviamente, as pessoas, eu acho que porque aqui em Brasília o nível de
de contaminados é menos de 1.000, mortos menos de 30 ou 40, então eu acho que as pessoas ainda não estão acreditando que a coisa pode piorar, que eu acho que poderá. Assim, mas eu acho que o caminho é esse mesmo. A gente tem que tratar economia e saúde junto, vai medindo na balança, se precisar trava de novo, abre de novo, trava, porque senão a gente vai ficar num dilema na escolha de Sofia ad eternum. Ó, acabou de entrar um cliente meu aí, o Torquato. Olá, Torquato, boa tarde, como vai? Tudo bem? JC Torquato. Legal, tá aqui ele, ó, tô vendo ele aqui. Show de bola então. Valeu, Felipe. Valeu, cara. Obrigado por ter. Sucesso. E assim, sempre que eu puder colaborar, tamo junto, tá bom? Bom, bacana. Legal ter esse tipo de informação daí. Eu vou agora chamar o Pierre lá em... Valeu, Felipe. Até a próxima. Abração. Vou chamar o Pierre agora lá em Canoas. Vamos lá, Pierre. Chamar você aqui. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Pierre, parará, chamar. Ok. Vamos entender como é que está em Canoas. O Pierre está me dizendo faz tempo. Guilherme, aqui para mim o bicho está rodando. É interessante que agora a gente vai para outra ponta, né? Fala, Pierre. Fala, Carnicelli. Tudo bem, cara? Eu tô bem, cara. E você? Como é que você tá? Excelente. Eu tava tomando uma gelada, mas aí você me chamou. Disse, bom, vamos lá trocar de roupa, colocar uma camiseta adequada para poder falar, né? Mas não é isso, cara. A gente entende. Todo mundo tá em casa descalço, de chinelo. Metade. É isso. Da cintura para cima de gravata e da cintura para baixo de cueca. Tem um vídeo do Zoom, tirando sarro do Zoom, que é isso, o cara tá de terno e tal, na hora que acaba a reunião ele levanta de cuecão e tal. Mas vamos lá. Mas a gelada continua aqui. Vamos lá. Eu tava falando agora há pouco, tava conversando com o Felipe Nerbas lá em Brasília, e o Felipe trabalha com o ticket alto, ele trabalha com o cara lá em cima. Ele trabalha, literalmente lá em cima, ele trabalha só com cobertura. Só cobertura. Há 2 anos ele falou, eu só vou trabalhar com cobertura. E aí, o que eu tenho percebido é que existem 2 mercados que estão rodando muito bem. O mercado lá da ponta, esse do alto, lá de cima de alta, do cliente de alta, e o mercado mais econômico, que é o mercado que você trabalha. Me conta como é que está o teu mercado aí. Isso aí. Cara, e olha só que curioso, eu recebia mais ou menos 1 hora e meia, ligação de um amigo, colega de profissão, perguntando o que eu achava dele migrar pro econômico, porque ele trabalha aí com ticket de médio padrão e não está rodando, e eu tenho observado isso com vários outros colegas do país. Especialmente esse é um amigo aqui da cidade, então aqui deu uma travada boa também, mas o econômico continua rodando, cara. Eu tive visitas na sexta, tive visita no sábado, tive visita segunda, ontem era para ter tido uma visita, foi transferido para hoje eu fiz 2, acabei de chegar, então, cara, tá a milhão. A gente fechou 2 negócios esse mês. Você sabe que eu sou autônomo, então para um autônomo fechar 2 vendas no mês é razoável. Ainda mais nessa situação como a gente está agora, né? Sem dúvida. O importante é não deixar a peteca cair. E exato. Conta assim, só para a gente fazer alguns paralelos aqui, para a gente entender. Que até é interessante essa conversa hoje, porque domingo eu vou fazer uma live com o Luiz, em que a gente vai trazer todo um estudo que a gente está fazendo das 300 maiores economias do Brasil, e criando uma correlação de aceleração. Quais são as cidades ou os perfis de cidades que devem ter uma maior aceleração? Me conta um pouco em Canoas como é que está a situação sanitária. Tem muitos casos, poucos casos? As pessoas estão... O comércio está aberto, está fechado? Cara, o prefeito aí de que partido que é? Só para a gente fazer... A situação geral aqui é o seguinte, estava tudo fechado, o prefeito começou a abrir aos poucos... inclusive esse final de semana saiu aqui decreto permitindo abrir academia, agora já voltou atrás, o governador, né, já está dando entrevistas aí dizendo que alguns prefeitos estão passando pelo que o estado determinou, então agora já voltou tudo de novo, as imobiliárias não podem trabalhar ainda, então assim, o pessoal está indo tudo na manha, devagarinho, mas cara, tá rodando, as coisas não param. Mas sabe que é estranho porque o comportamento das pessoas, muito embora a gente ouça isso o tempo todo, o comportamento não mudou, cara. Eu fui a um apartamento decorado semana passada e eu encontrei com um colega de profissão, mas devia ter 60 para mais, tá? Aparentemente. Cara, a primeira coisa que ele fez, sem saber que eu era corretor, imaginando que eu era cliente, foi me estender a mão. E eu falei, cara, desculpa, não leva mal, mas eu estou evitando contato social e tal. Então é estranho. E hoje também aconteceu isso, cara. Eu fui fazer um atendimento em parceria
eu representando o vendedor... meio que automático, né? Você cara, já dá a mão loucura! ali. Mas assim, você tem que estar preparado para falar o não. A primeira coisa que você tem que falar para o cliente é isso. Cara, não me leva mal, mas em função do que está acontecendo, a gente vai evitar o contato social. Mas olha que engraçado, eu fiz um atendimento com uma parceira agora, e eu represento o vendedor, ela o comprador, né? E, cara, a primeira coisa que ela fez foi estender a mão para o cliente. Sei lá, se o pessoal está certo ou está errado. Eu estou evitando. Então, mas isso é meio que automático. A gente acho que nem percebe que está fazendo isso. Um jeito de perceber que a gente está nesse momento é a máscara, né, cara? Porque quando você usa a máscara, o incômodo da máscara já te coloca num contexto diferente que te faz tomar muitos mais cuidados. Porque você já fica com aquele... Deixa de ser um processo inconsciente para ser consciente, e aí a máscara meio que já te incomoda tanto que aí você já lembra, tô com máscara, não pode dar a mão, não pode encostar, não pode fazer e tal. Então, no fim, eu acho que a máscara acaba tendo até um papel de fiscalização do seu comportamento que você não teria sem a máscara, se você sai sem máscara e tal. É igual trocar o relógio de pulso, cara. Trocou o relógio de pulso, você já fica estranho aquele dia e esse estranhamento já te faz policiar muita coisa. Pode ser uma estratégia boa também, não experimentei. Pode ser, mas sabe que eu fico pensando no seguinte, cara, eu sou o corretor, eu tenho que estar preparado para atender o meu cliente e principalmente evitar o contato porque eu vou atender talvez outras pessoas. Então, eu fico pensando no seguinte, cara, eu estou o tempo todo pensando, a primeira coisa que eu faço é avisar para o cliente, a gente não vai ter contato, eu vou te pedir a gentileza de não encostar em absolutamente nada, maçaneta, imóveis, cara, não encosta em nada, eu vou abrir tudo para você, eu vou fechar tudo, eu vou higienizar minhas mãos depois. Então, assim, eu acho que o corretor precisa ter esse cuidado. Como aqui a gente está falando, né, para a maioria, talvez, aqui, corretores, eu acho que é importante a gente reforçar isso, porque, cara, o corretor tem contato com várias pessoas, ele pode ser um agente transmissor. E até passa a ser um agregador de valor. Mostrando esse nível de preocupação, na cabeça do teu cliente pode falar, pô, esse cara é diferente. Ele tem preocupações que outros não tiveram. E isso faz toda a diferença. Né? Legal, Pierre. Então, você tem tocado negócios aí, as coisas têm acontecido. Sim, as coisas têm acontecido, então, a gente não parou. Corrobora com a visão de que as pontas estão funcionando bem, né? Talvez, eu não sei como é que está Porto Alegre, porque eu trabalho muito focado em Canoas, não sei como é que o pessoal está girando lá. Mas eu sei que São Paulo, Rio, a situação está um pouco mais delicada, né? Sim, aonde você tem um problema sanitário num nível mais elevado, São Paulo principalmente, cara. Sim. São Paulo está tenso. E, aliás, o estudo que a gente vai trazer no domingo é um estudo que fala sobre isso também. A gente conseguiu fazer uma correlação, inclusive, do problema sanitário com o viés econômico, político e de mercado imobiliário para entender quais são os tipos de cidade que devem avançar com maior velocidade nesse pós-pandemia, né? Sim. Cara, eu não sei se você vai chamar mais alguém aí, mas o Eduardo Moscão foi meu diretor em uma imobiliária em Porto Alegre. Ele está em Portugal agora e acabou de acenar aqui na live, acabou de entrar. Talvez seria interessante saber como é que as coisas estão acontecendo lá também. Vamos lá, deixa eu ver se só... Chama ele aí, vai que ele topa, né? Então, Eduardo Moscão, se você tiver a fim de bater um papo aqui, solicita lá que a gente... Botei o Moscão na fria aí. É isso aí. Tá? Valeu, um abraço. Valeu, eu vou trazer outra pessoa aqui. Valeu, Pierre. Pode continuar com a cerveja aí e tirar a Tá aqui. Até mais. Tchau, tchau. É isso aí. Deixa eu ver aqui, cara. Vamos lá. Tem aqui, fiz umas confusões aqui. Vamos ver quem tá mais aqui. Lá de Palmas, tinha entrado agora há pouco aí. Não sei se ele ainda está online. Se ele estiver online, ele podia me falar. Guilherme, eu estou aqui online. Me chama aí que eu participo. Né? Aqui, ó, Léo Abud pediu para participar. Vamos chamar o Léo Abud aqui. Vamos ver se o cara tá afim de falar alguma coisa e contar onde ele está, o que é que está rolando, enfim. A ideia dessa live aqui é a gente tentar trocar ideia com vocês para entender como é que estão os seus mercados, para a gente tentar traçar alguns paralelos aqui. Tá lá o João pulando, olha lá. Vamos aqui, peraí. Eduardo Moscão, vou te chamar, Eduardo. Se tiver afim, dá um toque aí que eu te chamo e você conta um pouco aí de como é que tá o teu mercado. Paulo, Elisa, galera aqui, hein?
Mas é isso, turma. O que a gente está percebendo é que o mercado das pontas tem rodado bem, as coisas estão funcionando assim. Ah, tanto quem trabalha com alto padrão e quem trabalha com mais econômico tem feito mais negócios, né? E isso deve ser uma tendência a continuar. O Eduardo Moscão aqui, eu vou chamar o Eduardo. Eu não conheço, mas eu não conheci agora, né? Muito bem. Olá, Eduardo, tudo bem? Como é que vai? Boa noite a todos. Tudo bem? Ótimo. Então tá, o Pierre Tá te tudo. indicou aqui, vamos aproveitar para entender. Você está em Portugal, é isso? Exatamente. Eu sou o Eduardo Moscão. Há 3 anos nós nos mudamos para o Algarve, aqui no sul de Portugal. E estamos trabalhando Mas você está trabalhando com o mercado imobiliário aí ou não? a vida inteira, sim, sim. Tá. Me conta um pouco, como é que tem sido aí, deste lado do oceano, aí, como é que estão as coisas? Na verdade, é um desafio. É um desafio porque fecharam as fronteiras, os aeroportos estão fechados. Então, o meu público comprador era 80% inglês, italiano e É isso que eu ia francês. te falar, né? O Algarve tradicionalmente tem o comprador de fora, né? Os ingleses principalmente adoram essa parte aí. E trabalha com ticket de mercado mais alto também, né? São os condomínios, as casas. Como é que é o teu ticket aí? Na verdade, a cotação, ela é, se for converter para o real, ela fica na faixa de 1,5 milhão, 1,8 milhão. Mas se vai Tá. dividir por 6, 5, tu tem imóvel de 250 mil, 350 mil euros. 300, tá. Por quê? Legal. Porque é a segunda moradia também. Só como essa região ela é muito turística, eu costumo dizer que o Algarve é muito parecido com Santa Catarina. Pelo apelo da paisagem, da região. Mas o que eu estou fazendo? Já que não dá para trabalhar o comprador, eu estou trabalhando muito, estou fazendo um acompanhamento muito grande com os vendedores, para trabalhar a questão do contrato de exclusividade, para trabalhar mais focado. E está dando certo, graças a Deus. Já fechamos aí, né? Tá. Porque a gente está 40 dias já no estado de emergência. Então tá bem Eu sério. sei, a minha irmã mora em Lisboa e eu tenho conversado com ela sobre isso. E realmente. Mas o impacto aí, acho que a decisão de fechar as fronteiras e tudo mais foi muito correta, porque o impacto em Portugal especificamente tem sido muito menor, fazendo um rácio ali, fazendo uma proporção com Espanha, Itália, enfim, Ah, não, França. muito. Foi infinitamente menor. Me diz uma coisa, como é que tá os seus leads? Eles continuam chegando, pararam, secaram totalmente? Na primeira semana, secaram. Isso, Na primeira, porque todo mundo estava receoso, com medo, não sabe o que vai acontecer. Só que Tá. eu vejo que a partir do momento que abriu o aeroporto, as pessoas voltam. Por uma questão de clima, de qualidade de vida, de Você paisagem. acha que é uma compressão na mola, né? Na realidade, a mola foi comprimida e ela deve expandir à medida que as coisas reagirem. Porque imagina, as pessoas estão confinadas em casa, tendo oportunidade de sair, de viajar, porque tem uma outra questão, o voo da Inglaterra para o Faro, onde eu tô, é low cost, custa 30 euros. É muito acessível, então é uma questão de tempo. Só que a gente não, eles estão falando agora que vão segurar até o dia 15 de maio. Entendeu? Então, trabalhar o que dá para trabalhar. Tá. Então você tem feito um trabalho com os clientes vendedores, né? Que esses caras estão ativos e estão revendo as suas necessidades de venda também. Eu acho que isso deve estar acontecendo no mundo inteiro. E essa é uma boa agora, sacada. Você trabalha com exclusividade aí? Como é que é o teu trabalho? porque quando eu vim para... Sim, eu me associei à Remax quando eu me mudei aqui para Vila Moura. E a gente trabalha muito ao contrato de exclusividade. A gente começa a ver muito o mercado imobiliário. O natural da Remax já é o vendedor, né? Ele é o vendedor, mas a gente trabalha muito a partilha. O foco da Remax é partilha. A gente divide para somar. A gente gosta muito da questão de um representa o comprador e um corretor representa o comprador e um representa o vendedor. Isso é Legal. saudável. É mais saudável. E isso é muito forte aqui. Então tá. Então, nesse atual momento, você não tem recebido nenhum tipo de oportunidade, lead, seus clientes continuam ativos, falando alguma coisa? Pô, Eduardo, estou pensando agora quando liberar vou voltar e tal. Tem essa luz no fim do túnel ou não?
Tem, mas o que, que eu faço muito? Eu comecei a criar vídeos da região e enviar para os clientes. Olha, Perfeito. daqui a pouco já vai estar tudo de novo, tudo passa, entendeu? É uma questão E fica bom temporária. porque os vídeos ficam mais bonitos, né? Porque os lugares estão vazios, Lindo, fica parecendo uma cidade cenográfica. Eu vi um fantástico. corretor nos Estados Unidos que estava falando isso. Que assim, na cidade dele, nos Estados Unidos eles vendem muito os bairros por conta das escolas, né? Para você poder utilizar a escola, o bairro é importante. Sim. E aí tinha um corretor nos Estados Unidos que ele falou exatamente isso. Eu estou aproveitando este momento de ruas vazias para fazer os melhores vídeos possíveis da minha cidade. A paisagem tá linda. Dá para É, ver porque vira tudo. cidade cenográfica, né? Ele falou, eu consigo fazer o vídeo começando no meio de um cruzamento, consigo fazer o vídeo de lugares que normalmente não conseguiria. Então ele teve uma sacada de time aí para melhorar, porque depois os vídeos ficam ad eternos, né? Eles ficam, mas você pode ir enviando para o cliente regularmente e vai sempre deixando o cliente com água na boca, vai criando sempre o desejo. E com isso, então, na primeira semana zerou os leads, na segunda semana aumentou um pouquinho os leads, terceira, quarta, agora na quinta semana eu comecei a mandar os vídeos e os clientes, Moscão, porque eles me chamam de Moscão. Moscão, olha só, podendo viajar de novo, a gente vai viajar, a gente quer visitar imóvel. A intenção não mudou de trocar imóvel, de comprar imóvel, eles só Que bom, postergaram um pouco os planos. legal. Bom saber, cara. Tem Tá que. ótimo. Vou depois te adicionar aí pra gente ficar em contato aí, pra você me contar mais sobre o que acontece em Algarve, Claro que beleza? sim, grande abraço, viu? Tá Obrigado pelo bom. convite. Obrigado pela participação. Valeu e Nada, que obrigado, isso, Pierre. até. Boas vendas a todos. Pierre tá em todas. Ele é monstro. É um Falou, monstro. até. Tchau. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Você vê que em Portugal, mais ou menos como uma coisa está rolando aqui, né? Os corretores trabalhando os seus vendedores, enfim, pensando em trabalhar naquele cliente que está ativo. A gente tem falado muito sobre isso aqui no canal da Imóvel. Deixa eu ver aqui se está aqui, não sei se está antenado aqui com a gente, mas eu vi o pessoal lá de Palmas entrou. Se ele estiver aí, eu vou pedir para me dar um toque aí. Em Pimenta, se você estiver me ouvindo agora aí, dá um toquezinho que eu te chamo aqui, cara. Quero ver o que você tem para falar também, né? E a estratégia, acho que é essa mesmo, é tentar manter o cliente ativo com informação do que você pode oferecer para ele, que é informação da região, informação dos imóveis disponíveis, de redução de preço de um possível imóvel que ele teve, enfim, manter o cara na régua de relacionamento. Esse é o grande desafio, porque aparentemente lá, como cá, as coisas devem retornar, não na mesma velocidade, mas com uma possível aceleração. Aliás, esse é um ponto importante também de falar para vocês aqui, o seguinte, a gente continua fazendo aquele trabalho de acompanhar o que está acontecendo nos Estados Unidos para tentar trazer uma régua paralela aqui, ou tentar trazer uma projeção paralela com o Brasil. E foi muito interessante no último estudo que o Mike Del Prete enviou, mostrando que existem alguns mercados que foram menos impactados e já estão numa curva de aceleração, né? Então você pega ali, Seattle está numa curva de aceleração, o Texas também parece que as coisas também estão numa linha de acelerar um pouco mais, e parece que reduziu muito a velocidade já de Nova York de queda e está entrando está entrando num momento já de recuperação. Pelo menos a sensação que o mercado imobiliário tem lá é essa. E baseado em dados, obviamente, não é só o achismo. E cai muito com... Hoje eu recebi um outro gráfico também, que nessa época a gente virou... Todos nós somos intérpretes de dados, né? Recebi um outro gráfico hoje mostrando que as curvas de contaminação e de mortes em Nova York têm diminuído. Então, a gente pode talvez traçar um paralelo aí de que em desacelerando o problema sanitário, a gente tem uma aceleração novamente de mercado imobiliário. O que não justifica, né, as pessoas que estão em regiões do país com menos problemas, né, ou que estão em regiões onde, por exemplo, Palmas, eu estava vendo os números de Palmas, são 34 casos só, né? Então, por exemplo, qual o sentido de você travar a cidade neste momento como um todo? Eu acho que essa é a inteligência que os nossos governantes vão ter que começar a tomar e vão ter que sair do muro e começar a tomar decisões, afinal, eles são pagos para isso, né? Nós nos pagamos para que eles tomem boas decisões. Esperamos que eles façam isso. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que está a fim de participar. Se tiver alguém aqui a fim de contar um pouco o que está passando, como é que está vendo o mercado nesse momento, dá um toquezinho, manda aqui, ó, eu quero participar, eu chamo e a gente bate um papo. Eu acho legal essa troca que a gente acaba permitindo nesse canal de vocês ouvirem outros corretores
de outras regiões, contando um pouco do que está acontecendo. Tem o Renato aqui, da Banib. Eu vou chamar. Renato, você está afim aí, cara? Eu tô com uma dúvida, queria trocar uma ideia com você. Se você estiver me escutando aí, dá um joinha, eu te chamo, a gente bate um papo aqui. Marcelo William. Teve um comentário que a Cláudia fez aqui, deixa eu buscar a Cláudia Dietrich lá, eu não consegui ler. Papapá. Tá o Clésio. Vamos ver aqui, eu tô tentando achar, cara, é muito comentário aqui, muito... Tá. Não é isso. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Eu chamei o... Tá. Mas, pessoal, basicamente a ideia é essa. É a gente perceber que as pontas estão se movimentando, não ficar parado. Quem trabalha com o mercado econômico não deve estar sentindo muito impacto. Tem muita gente que vai se questionar agora se deve se reposicionar. O mercado agora nesse momento parece que vai ficar mais complicado de um lado ou de outro, eu vou me reposicionar. Essa é uma decisão que tem alguns riscos de você tomar nesse momento. O primeiro é, um reposicionamento vai resolver o seu problema talvez de curto prazo, mas te tira totalmente fora do caminho que você tinha desenhado para você no médio e longo prazo. E aí você não tem toda hora ficar pulando de um canto para o outro, é um risco. Tem gente que está fazendo isso porque está realmente ali no gargalo, não tem outra situação, e vai buscar. E aí, aonde me posicionar é que é o X da questão, né? Me posiciono lá em cima ou me posiciono para baixo? Se você está nos intermediários médio-alto, eu acho que vale o risco de você tentar se posicionar mais para cima. Mas saiba que a concorrência lá em cima é muito grande e o número de clientes é muito menor. Se você se posicionar mais para baixo, você tem uma demanda que está muito ligada ao déficit habitacional, está ligada a uma série de coisas. A concorrência também existe, mas o universo de pessoas a serem atendidas é maior. Então aí você tem que fazer essa análise para você tomar uma decisão que resolva os seus problemas, não sair aí arriscando. Deixa eu ver aqui, o Renato está aqui. É isso aí. Então, o que eu tenho percebido basicamente é isso, pessoal. O que eu tenho percebido é que as imobiliárias estão trabalhando os seus clientes vendedores, as boas imobiliárias continuam trabalhando os seus clientes vendedores e as pontas estão funcionando muito bem. Não vou ficar enrolando aqui, se tivesse mais gente interessada em participar, a gente continuava aqui trocando uma ideia com outras pessoas, mas enfim, a gente falou com o Felipe lá em Brasília, falou com o Pierre lá em Canoas, falamos com o Moscão lá em Portugal, e você vê que é bem similar à curva do que a gente passa por aqui. E aí o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, nós não faremos a nossa live de sexta-feira, que é uma live que a gente costuma fazer, mas no domingo, às 17 horas, eu acho que essa live vale a pena você botar aí na sua agendinha, tal, não sei o que, deixar anotado. Domingo, 17 horas, não tem futebol mesmo rolando, só reprise de jogo. A gente vai fazer uma live. O que a gente fez? A gente preparou um estudo na Imóvel com os 300 economias, maiores economias das cidades, com as 300 maiores cidades do ponto de vista econômico no Brasil. E aí a gente fez uma análise de mercado imobiliário, de atividade econômica, alinhamento político que a cidade tem com o prefeitura, governador e federal, porque isso tem um trânsito aí facilitado ou não de verbas, né? Obviamente a gente não pode tirar esse elemento. O impacto sanitário, ou seja, o número de contaminados, como é que foi o tamanho desse problema nessas cidades. E aí o que a gente fez foi somar tudo isso e tentar, dando pesos para tudo, criar uma lógica, tem toda uma metodologia que a gente aplicou para entender quais são as cidades com melhor potencial. Não dá para a gente apresentar num estudo, o resultado do estudo de 300 cidades. Então, aí o que a gente fez para poder ajudar você a gente vai escolher 5 subtipos de cidade, então nós elencamos lá 5 subtipos, que são grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, enfim, Belo Horizonte. A gente vai fazer uma análise de um grande centro urbano, vai fazer a análise de uma cidade que tem como principal atividade econômica o agronegócio,
vai fazer a análise de uma cidade que tem como principal atividade econômica o serviço, a indústria e uma cidade litorânea que tem foco muito com o turismo. Com essas 5 cidades, a gente vai analisar os pontos e vai determinar ali, vai te ajudar a criar estratégias e dizer aonde estão as boas oportunidades e aonde a gente acha que você vai ter uma maior aceleração de recuperação. O que você vai fazer é, assistindo esta live de domingo, você vai poder criar paralelos com a sua cidade, paralelos com a cidade que você mora hoje. Então é importante você entender o teu contexto, dá tempo de você dar uma estudada no contexto da tua cidade e vai poder extrair ali alguns insights do tipo, pô, isso aqui faz sentido para a minha cidade. Então, se neste viés, nesta cidade existe uma oportunidade desse tipo, vale a pena eu dar uma olhada nisso. Ah, isso aqui não faz nenhum sentido para mim, então não importa esse tipo de oportunidade. A gente vai tentar ajudar vocês nisso aí, baseado em dados, sair um pouco do achismo, porque se algumas cidades estão retomando seus processos de abertura, e isso é o que está acontecendo, no Brasil já existem cidades retomando seu processo de abertura, baseado no número de casos, etc e tal, muito provavelmente você vai precisar criar boas estratégias para aproveitar este momento de expansão e de retorno às atividades. E é com isso que a gente quer te ajudar nesse domingo, apresentando todo esse estudo que a gente fez e ficou bem bacana. Vocês podem ter certeza que é o tipo de informação que vale a pena ter. Então, a nossa live de sexta-feira fica cancelada, porque domingo eu e o Luiz estaremos numa live, não vai ser neste canal do Instagram, mas a gente vai comunicar aqui o canal, provavelmente entre amanhã, no máximo amanhã a gente comunica onde vai ser, porque a gente vai transmitir isso via YouTube, através de algum canal, a gente está preparando isso para poder apresentar os slides, os gráficos, aquela coisa toda que é importante para vocês. E este material depois fica disponível, vocês vão poder fazer o download, mas ele vai ser muito sucinto. Então, o grande lance é, assista a live, entenda o que a gente vai falar, faça as anotações, porque depois quando você baixar o material, você consegue associar novamente as ideias e aí tem para você ali um bom caminho estratégico para tomar. Beleza? Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Senão eu vou fechar este bate-papo nosso aqui. E aí nos vemos no domingo apresentando este estudo bem bacana que a gente preparou aqui na Imóvel. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Espero que tenha sido útil. Foi interessante bater um papo com as pessoas por aí e perceber que aquele sentimento que a gente tem é de fato o que tem acontecido no mercado. Então vamos tocar o barco que coisas boas virão. Tenho certeza disso, tá bom? Valeu, até domingo. Fica ligado, curte aqui o Instagram da Imóvel para você saber depois como é que você faz para acessar o nosso estudo de domingo às 17 horas. Domingo agora dia 26. Beleza? Valeu, até a próxima. Eu fui. Tchau.